Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouco como que a gente faz para fazer a construção dos gráficos, tá bom? Então nós vamos ver como construir os gráficos. A gente já viu a parte de estatística, né? Como que funciona as tabelas, como que funciona para agrupar os intervalos, né? Os dados em um hall de intervalos. E agora nós vamos ver um pouco aqui sobre como construir gráficos, ok? Vou compartilhar com vocês a tela do livro. Só um minuto. Bem, tá aqui. Tá? Página 176. Então, gráfico, ele vai usar esse exemplo. Construção de gráficos. A escola Bom Saber realizou uma gincana em que uma das tarefas era arrecadar agasalhos para serem doados a entidades assistenciais. Então, ele vai usar como exemplo isso aqui, tá bom? Nós vamos fazer os três tipos de gráficos de uma maneira bem prática. Então, o livro vai explicar do jeito dele, eu vou abrir a nossa lousa, vou explicar de um jeito similar, tá? O livro vai pedir para usar jogo de esquadro, transferidor. Eu vou fazer de uma outra forma, de uma maneira mais simples, que às vezes a gente não vai dispor, né, de um transferidor, de esquadro, então vou usar uma lógica diferente da do livro, parecido, mas é diferente, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Então, as tabelas A e B, a seguir, apresentam o resultado de cada equipe e a quantidade total de itens arrecadados pelas equipes. Então, tem ali, né? Ó, tabela A, gincana da escola Bom Saber, equipe Tucano, Arara Azul, Beija-Flor, Tuiuiu, Bem-te-vi. Essa é a tabela onde estão as equipes. A quantidade de pontos que cada equipe fez. Tabela B, arrecadação de agasalhos na gincana. Roupas e a quantidade, cobertores, pares de calçado. Tá? Então, anote que a tabela A, as equipes foram organizadas de acordo com a pontuação obtida. E na tabela B, com as roupas que foram arrecadadas a quantidade. Gráfico de barras. Então, primeiro, o gráfico de barras também conhecido como gráfico de colunas, tá bom? Porque o gráfico de barras é quando ele vem na horizontal. E na vertical, do jeito que está aqui a régua, de pé assim, ó, a gente costuma chamar de gráfico de colunas. Ok? É a mesma coisa? Parecido, né? É que ele coloca como gráfico de barras ou colunas, ele vai falar mais para frente, mas na realidade o gráfico de barras tem uma diferença, né? O que acontece? Se eu fizer um gráfico, só um exemplo, tá? Se eu fizer um gráfico, então aqui eu coloco um exemplo de gráfico. E aí eu colocar os dados assim, ó, a gente fala que ele está em barras. Bom, quando ele está na horizontal, ok? Isso seria um exemplo, um esboço bem... Só para vocês terem uma ideia, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é nada assim. E o gráfico de colunas é quando ela está assim de pé, ó, na vertical, tá? Essa é a grande diferença entre barras e colunas. O livro traz tudo como barras. Tem um exemplo que ele já deu, barras ou colunas. Então, esse seria o exemplo de gráfico de colunas. Tá bom? Então, essa é a diferença entre os gráficos aí. Voltando aqui, então. Observe como Luana construiu um gráfico de barras para representar os dados da tabela E. Inicialmente, ela traçou dois eixos perpendiculares. O que é o eixo perpendicular? É um eixo que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se você pegar aqui, né, um eixo com uma régua, não precisa ser com um jogo de esquadro. Se você pegar e colocar um eixo na vertical e um outro eixo na horizontal
e aqui formar um ângulo de 90 graus, isso significa que os eixos são perpendiculares. Isso quer dizer eixos perpendiculares. Eu não creio que precisa de um jogo de esquadro para isso, tá? Então, inicialmente ela traçou dois eixos perpendiculares. Segundo, no eixo horizontal, ela indicou o nome de cada equipe e no vertical a quantidade de pontos. Então ele usou o eixo aqui de baixo para colocar o nome de cada equipe e o eixo aqui na vertical para colocar a quantidade de pontos. Depois ela fez uma escala. Tá? Em seguida, com uma régua, Luana marcou no eixo vertical a quantidade de pontos usando 1 centímetro para cada 10 pontos. Então, essa que a gente chama de escala. A cada 1 centímetro, ela atribuiu 10 pontos. É muito importante estar em escala, tá? Sempre a mesma medida, 10, 20, 30, 40. Por fim, ela construiu os retângulos correspondentes à pontuação de cada equipe. Indicou o título e a fonte. Olha como é simples, né? Você cria dois eixos, um eixo horizontal, onde você vai colocar o nome de cada equipe. Um eixo vertical, onde você vai colocar a pontuação. Põe o título do gráfico e põe a fonte, que seria a gincana da escola. Vamos saber aí. Então é bom ter o título e a fonte de onde veio esses dados. E é assim que se constrói um gráfico de colunas ou barras verticais, tá? Barras horizontais é aquele outro desenho que eu tinha feito. Simples, né? E ela colocou na ordem, decrescente, né? A maior equipe é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto. Podia estar espalhado isso. Ela quis colocar na ordem que estava aqui na tabela, do primeiro lugar para o último lugar. Ok? Ela poderia ter colocado aqui em ordem alfabética, né? Beija-Flor em primeiro, Bem-te-vi em segundo. Não, Arara, né? Arara com a letra A em primeiro, Beija-Flor, Bem-te-vi, Tucano e Tuiuiu, tá? Mas ela quis colocar na ordem da pontuação, ok? Muito simples, e é assim que se constrói um gráfico de colunas, ok? Vamos para o próximo, gráfico de setores. Esse gráfico de setores foi aquele que a gente já fez na aula de educação financeira, né? Então, além de você poder fazer esses gráficos na mão, existe o software, né, para fazer, o Excel é um dos melhores, existem outros também, tá? Que também pode fazer gráficos, planilha lá dentro do próprio Classroom, né? A gente viu que tem o planilha que dá para criar os gráficos também. Gráfico de setores. Esse aqui é quando a gente quer representar por partes de um todo, ó. Para representar em um gráfico de setores os dados da tabela B, João calculou a porcentagem de cada item em relação ao todo e determinou o ângulo a que essa porcentagem se refere em cada setor do gráfico. Para o item pares de calçados, por exemplo, ele fez o seguinte cálculo: 95 por 380, que foi o total, certo? Sempre a parte sobre o todo. Ele calculou a frequência relativa, tá? Aqui, frequência relativa. A parte, 95 sobre o todo, 380. Deu 25%. Aí ele calculou lá os 25% num ângulo de 360. Tá? Ele calcula a porcentagem e depois vê quanto que é 25% de 360 graus, que dá 90 graus. Né? 90 graus. Ok? Eu vou explicar um outro jeito legal para fazer, mas esse aqui é bem interessante. Ele usa, vou lá, ele usou o que? O transferidor. Achou 90 graus referente ao... Por fim, João construiu os demais setores e compôs o gráfico indicando legenda, título e fonte. E os outros? Fez a mesma coisa, tá? Ele foi calculando, né, a frequência
relativa, né, de cada um e calculando aqui. Quando você não tem um transferidor à mão, você pode usar essa ideia, tá? Para construir um gráfico de setores. Então, desculpe pela imperfeição do desenho, vocês sabem que eu estou fazendo isso aqui num mouse, né? Então, ó, imagina que isso é um círculo, tá? Uma volta inteira, 360. Meia volta, 50%, né? 180 graus de cada lado. Metade da meia volta vai dar um ângulo de 90 graus. Cada pedacinho desse vale 25%. Mesmo você em um transferidor, é só você saber, né, que um quarto da volta é 25% da volta, tá? Depois, para fazer o ângulo de 30 graus, você pode dividir isso aqui em 5 partes iguais, ou simplesmente aumentar uma parte aqui, né? Ó. Aí você vem, apaga essa linha aqui e apaga essa outra linha aqui. Você tem 25 graus, 30 graus, desculpa, 25%, 30% e 45%. Então, você pode usar a ideia de dividir o círculo em 4 partes iguais e depois arrumando a porcentagem, tá? Essa é uma boa saída para quando você não tem o transferidor. Você pode usar a lógica, né, de dividir o círculo em 4 partes, a partir de 25% e continuar com as porcentagens. 25%, 90 graus, 120%, 30 graus, ao contrário, 25%, 90 graus, 30%, 120 graus, o restante, 45%. Tá? Bem facinho de fazer também o gráfico de setores sem o transferidor. Ah, se os valores forem muito quebrados, divide em várias partes aqui, né? Se fosse tudo de partes pequenas, você ia dividindo o círculo aqui, ó, em várias partes, né? Eu dividi em 3 partes aqui, né? 1, 2, 3, 4. 25% dividido em 4 partes. Você vai saber quanto que mede a cada um desses aqui, o ângulo que mede. Então, você pode ter a ideia de fazer desse jeito. O ideal é construir com transferidor. Mas se tiver sem o transferidor, dá para usar a lógica dividindo o círculo em partes iguais aí. 4 partes, 25% cada parte, 90 graus cada uma. Tá? É uma estratégia para quando você não tiver transferidor. Ok? E aqui, o próximo exemplo vai ser sobre o gráfico de linhas. Esse gráfico de linhas é legal para ver a evolução ao longo do tempo, tá? Então, ó, a tabela a seguir representa o faturamento da empresa de cloud no 1º de setembro de 2018, tá vendo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, é uma evolução ao longo do tempo. Você vai criar, parecido com o de colunas, 2 eixos, ó, para construir um gráfico de linhas e representar esses dados. Cláudio traçou 2 eixos perpendiculares. Agora, ele não precisou usar lá o jogo de esquadro. Dá para construir isso com uma régua, né? Uma linha aqui, os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E na outra linha aqui, então, no eixo horizontal, os meses. No eixo vertical, os valores. Cada centímetro do gráfico corresponde a 2.000, tá vendo? Ele foi pulando de... Não, né? Aqui cada centímetro corresponde a 1.000, né? Está pulando de 1.000 em 1.000. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Senão só isso aqui vale meio centímetro cada um. Mas a escala tem que ser mantida, né? Ela está pulando de 1.000 em 1.000, ok? De 1.000 em 1.000 reais. Ele marca lá, né? Com uma régua, Cláudio marcou os pontos referentes ao faturamento,
obtido em cada mês. Em seguida, ligou os pontos e obteve o gráfico de linhas. Então, esse gráfico de linhas, né, você pode construir, faz dois eixos, um eixo na vertical. É muito difícil fazer a linha reta aqui. E um eixo na horizontal. Aqui ele coloca os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Coloquei só a inicial de cada um. Aí ele vai lá e faz uma escala, né? No primeiro você percebe que tem uma linha assim, ó, encolhida, ó. Significa que ele pulou do 0 para o 10 mil, tinha mais números aqui, ó. É que como o faturamento começa lá depois dos 10 mil, né, o valor mais baixo já é 10.689. Ele não precisa colocar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 para chegar no 10 mil. Então ele deu como se fosse uma encurtada aqui, né? Nesse espacinho, essas duas linhas, significa que aqui nesse espaço está do 0 ao 10 mil, tá? Então ele faz um desenho assim, ó, como se estivesse encurtando a reta, como se ele estivesse encolhendo. Ele pegasse essa reta aqui e desse uma encolhida nela. Aí começa no 10 mil, 20 mil, foi pulando de 10 mil em 10 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Não sei qual foi o maior valor, vou fazer até os 60. Se precisar, eu faço mais, tá? 60 mil. Aí ele vai lá em janeiro. Ó. Janeiro, quanto foi o faturamento? Aí ele vai lá olhar na tabela. Janeiro foi 14.589, 14.500, quase 15 mil, né? Então, janeiro foi entre 10 e 20 mil aqui, perto do 15 mil. Mas foi exatamente aí? Não, mas foi perto. Fevereiro. Fevereiro, 15.136. Um pouquinho só mais para cima, né? Fevereiro foi um pouquinho só para cima aqui. Em março, 13.024. Caiu um pouco em março o faturamento. Março, 13.024. Um pouquinho para baixo. Não, ele pulou. Eu estou pulando de 10 em 10, né? Desculpa. Vamos arrumar isso aqui. Ele pulou de 1.000 em 1.000, né? Ele pulou de 1.000 em 1.000. 10, 11, 12, não 10, 20, 30. Estou vendo que tem alguma coisa estranha. Ele pulou de 10 em 10. Aí vai dar para ficar, desculpa, de 1.000 em 1.000 depois do 10 mil. E como eu pulei primeiro 10 mil, a minha mente já foi direto para pular de 1.000 em 1.000. Aí era tudo errado na tabela, tá? Por isso que é importante a gente seguir sempre o mesmo valor, ó. 11, 12, a mesma escala, né? 13, 14, 15, 16. Tá? Agora vai fazer mais sentido. Em janeiro, então em janeiro lá foi 14.589. Agora não preciso nem olhar mais, né? 14.589. Vai ficar mais. Então não está aqui, né? 14.589 está aqui em cima. Entre o 14 e o 15. Tira daqui. Em fevereiro, um pouco mais que 15 mil, né? 15.189, 15.136. Aí a gente vai lá colocar no fevereiro, 15 mil aqui em cima. Tá? Em fevereiro, 15 mil. Um pouco mais que 15 mil. Em março, 13 mil. Aí baixou para 13 mil. Em abril, 10.689. Baixou mais ainda. Né? Quase 11 mil em abril. 10.689. Em maio,
11.470. Maio, um pouco para cima do 11.000 aqui, perto, entre 11.000 e 12.000. E por último, junho, 12.462, entre o 12 e o 13. Tá? Quase 12.500, né? Então, entre o 12.000 e 13.000. Pronto. Colocou os pontos, agora liga eles. Tá? Fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Tá? Tá meio grosseiro, principalmente a última parte aqui. Vou arrumar, tá? Vocês não imaginam o quanto é complicado para desenhar em linha reta com esse mouse. Mas eu vou aprendendo. E aqui está o gráfico. Tá? Até ficou legalzinho por ser só um rascunho. Assim que a gente faz para montar um gráfico de linhas. Tá? Vai ficar parecido. Ó. Tcharam, tá? Com uma reguinha é bem mais fácil. Foi colocando os valores, depois ligou as linhas e está pronto o gráfico de linhas. Tranquilo, né, pessoal? E aí, na página 179, tem exercícios aí, 179, 180 e 181, os exercícios que vocês vão fazer no plantão de hoje. Depois vocês vão tirar uma foto e me enviar esses exercícios aí sobre interpretação e construção de gráficos. Tá bom? Tá bem explicadinho aí. É só vocês assistirem a videoaula e fazerem os gráficos, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar online no Meet. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar online logo depois desse vídeo e também vou estar online das 8h10 às 9 horas no plantão de dúvida. É só acessar o link lá e a gente tira as dúvidas para vocês fazerem esses exercícios. Ok? Muito obrigado, bons estudos, até a próxima aula, pessoal.